estamos de volta com Roda de Mulheres. E aqui falando a respeito das pioneiras da televisão cearense, estamos aqui com a Mônica Silveira, a Fátima Bandeira e a Rita de Oliveira. E a gente vai falar, nesse bloco, não poderia deixar de falar sobre essa questão do jornalismo, que hoje está sendo muito criticado, está sendo muito perseguido, né, por uma ala da sociedade. Então, assim, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, né, porque eu acredito que a importância do jornalismo é tamanha. E como é que vocês enxergam esse momento do jornalismo na sociedade? Veja só, obviamente que numa sociedade democrática o papel da imprensa é fundamental, né? Nós jamais poderemos aceitar que neste país seja questionada a liberdade de imprensa. E nós temos que fazer o paralelo entre a nossa liberdade de imprensa enquanto jornalistas e a nossa responsabilidade social enquanto cidadãos. A imprensa exerce um papel muito importante numa sociedade democrática. Acho que no bloco anterior eu disse para vocês, o golpe de 64 teve o apoio da imprensa, né? O golpe de 2016 também. Então, ao mesmo tempo que nós defendemos a liberdade de imprensa, nós também temos que cobrar a responsabilidade da imprensa, de uma imprensa plural, de uma imprensa que procure mostrar todos os lados, porque aqui no Brasil se trabalha ainda com um conceito extremamente equivocado de que a imprensa é objetiva. Não existe objetividade no jornalismo, existe lugar de fala. Então, o meu lugar de fala, enquanto jornalista, é um lugar de fala da minha experiência, da minha vivência e da minha compreensão. Isso me faz dar uma determinada versão de um fato. O lugar de fala de outro é da vivência do outro, da experiência do outro, da visão de mundo do outro, e isto é um outro lugar de fala. Portanto, para que nós possamos defender a liberdade de imprensa, é preciso que a gente tenha claro que a liberdade de imprensa também nos exige muita responsabilidade no exercício profissional. Porque eu influencio centenas de milhares de pessoas com aquilo que eu digo. Lana Soraya, ao apresentar esse programa e abrir uma pauta revolucionária como essa, está influenciando um número enorme de pessoas. E aí você traz diferentes mulheres com diferentes perfis, com diferentes visões. Isto é o trabalho responsável da imprensa, apresentar as diversas visões, porque a sociedade é plural. Nós, no Brasil, infelizmente, não temos essa compreensão. A nossa imprensa, ela tem um lado, e é o lado conservador, sim. Você vê que nos Estados Unidos você tem a imprensa do Partido Democrata e a imprensa do Partido Republicano. E isso é absolutamente claro. Quando eu assisto um determinado canal ou leio um determinado jornal, eu sei que aquele jornal representa o pensamento do Partido Republicano. Quando eu leio outro, eu sei que aquele jornal representa o pensamento do Partido Democrata. No Brasil não existe isso. É disfarçado. No Brasil é disfarçado. Nós só temos um pensamento como se ele fosse objetivo, o que não é verdade. Nós não temos, no Brasil, a pluralidade. Agora nós começamos a ter, com a internet, a possibilidade das amplas visões. Você tem uma imprensa na internet progressista. Na imprensa tradicional você não tem, nos grandes meios você não tem. Por outro lado, fake news também. Também, né? Mas aí faz parte dessa disputa ideológica. Então, na internet você tem imprensa progressista e tem imprensa conservadora. Nos meios de comunicação tradicionais, nós só temos uma imprensa conservadora. Mas existe uma questão econômica aí por trás também, né? A internet possibilitou, aspas, que a imprensa progressista ocupasse algum espaço. Mesmo assim, Lana, mesmo na internet, a estrutura de produção de notícias é uma estrutura cara. Significa que eu tenho que ter várias pessoas coletando informações e produzindo informações. Então, mesmo na internet, não estou falando aqui dos blogueiros, eu estou falando dos grandes portais de notícia. E dos blogueiros, os que ganham dinheiro, a gente sabe que tem toda uma estrutura profissional por trás. Não é o carinha que senta ali na frente da câmera e faz. Ao contrário, tem uma estrutura profissional por trás. Tem alguém que produz aquilo. Tem uma equipe profissional que verifica texto, monitora cenário,
Sabe? Assim, então, é uma ilusão isso de que na internet é barato e qualquer um faz o seu canal e estoura. Não, mas quando eu Não falei é em questão assim. econômica, não foi nem em relação a isso. Foi até aquela coisa que você falou com relação à TV Ceará, aqui a TV Educativa, que a gente, dependendo de quem era o superintendente, a gente poderia falar Sim. a imprensa era livre ou não. Existe um poderio econômico por trás dessas emissoras de televisão. O mercado, né? O mercado, exatamente o mercado. Porque, assim, elas estão, de certa forma, têm um comprometimento com esse mercado. O jornalista, muitas vezes, ele é cerceado. Ele não tem condição Mais ou menos que você passou na época da ditadura. Isso. Entendeu? Você talvez não quisesse falar determinadas coisas, mas por todo um contexto que você vivenciou naquele momento, você não tinha como bater de frente, como ir contra a maré naquele momento. Porque eu fui convidada a não me posicionar. Quando eu fazia um comentário complementar, eu disse, não, Rita, sem... Nós temos um problema grave. Todo o nosso sistema de comunicação, ele é eminentemente comercial. Isso. E diferente dos outros países, incluindo nisso os Estados Unidos, nós não temos controle social disso. Nós não temos controle. Na Europa, o sistema surge público. E o público ainda hoje regula o comercial. Você sabe que nos Estados Unidos é proibido que você seja dono de rádio, jornal, televisão e revista. Uma empresa não pode ter rádio, todos os meios. Jornal, televisão, só, né? Revista e internet. Isso forma um conglomerado. Não, e pior, poucas famílias ou você tem uma TV, isso, né? ou você tem um jornal, escolher, ou você tem uma rádio. É. No Brasil, a mesma empresa é dona de rádio, jornal, TV, portal, satélite. Então, nós não temos uma regulação, porque esse sistema foi implantado na época da ditadura. Não podemos esquecer que esse sistema, como nós o conhecemos hoje, foi implantado pela ditadura militar e a lei das telecomunicações até hoje não foi suficientemente alterada para democratizá-la. Porque as alterações que foram feitas foram no sentido inverso. A nova lei das telecomunicações foi exatamente o inverso da democratização dos meios de comunicação. Foi uma abertura maior ainda para o mercado, né, com a privatização das telecomunicações. Então, no Brasil, a gente tem um sistema completamente desregulado, onde você não consegue discutir a democratização da comunicação, que significa controle social dos meios de comunicação. Isso não é censura. Isso é deixar claro o papel dos meios de comunicação, a sua responsabilidade social para ter a liberdade de imprensa. O que nós estamos acompanhando hoje até em outras emissoras, jornalistas que são obrigadas a sair do seu... são demitidas ou convidadas a se retirar por conta que não pode se posicionar. Posição política. Né? Por força política, né? Toda empresa tem uma linha editorial. Por isso, quando eu digo, tinha que ter claro, isso aqui representa este pensamento. E esta é a linha editorial. O que é o jornal do New York Times, né, que é do Partido Republicano, representa aquela linha editorial. E o jornalista, ao ir para lá, sabe que está indo para aquela linha editorial. No Brasil, isso não é explícito. E manipulado, né? Acho que literalmente escamoteado. Já é uma forma de ter o poder... De manipular a opinião pública. É verdade. Não, nós temos a objetividade jornalística. Conversa. Quem é jornalista sabe que isso não existe. Que é tudo muito bonito, né? Nos bancos da faculdade, né? Você traça assim, toda aquela linha de comportamento, de posicionamento. Eu fui professora da universidade do curso de comunicação durante muitos anos e a gente faz essa discussão em sala de aula e os meninos, quando chegam, se chocam. E aí, quando ele chega no mercado, obviamente, ele se depara com uma realidade que é muito difícil de lidar. Bom, eu vou interromper aqui um pouquinho o nosso papo, porque eu tenho umas imagens de algumas matérias da Fátima Bandeira. A gente vai ver agora, eu quero ver se você lembra delas. Vamos ver? Foi lançado no último dia 10 no Náutico Atlético Cearense o livro Futebol Política, escrito pelo jornalista Egídio Serpa. O livro foi apresentado pelo chefe da sucursal do Estado de São Paulo em Brasília, jornalista Carlos Chagas. Às 17 horas, o presidente chegou à nova sede da Assembleia Legislativa, passando em revista a tropa do Exército que se encontrava formada em sua homenagem. Em seguida, foi recebido pelo presidente do Legislativo, deputado Paulo Benevides, que o conduziu à entrada
bancada da Assembleia, de onde o presidente pode assistir ao desfile das tropas. Como é que é o show Mito? É um show simples, em que eu canto minhas canções do long play Muito, com a mesma banda com que eu gravei o long play, e também algumas outras canções mais velhas e algumas mais novas. É um show simples, uma apresentação. É muito bonito que eu toco violão junto com a banda. É muito na linha do disco Muito. Foi feito mais em homenagem ao disco Muito. Como é que você vê atualmente a música popular brasileira? Eu, modéstia à parte, vejo muito bem. Eu acho que a música brasileira é uma música muito rica, é uma das mais fortes do mundo, talvez a mais forte do mundo subdesenvolvido, incluindo os países não subdesenvolvidos economicamente, propriamente, como são os países da Europa continental. Então, eu acho que a gente tem que se orgulhar da música popular que tem. Após quase uma hora de caminhada, ainda não estamos nem na metade do caminho. E o caminho, por ser muito difícil, é uma das coisas que está atrapalhando a equipe de salvamento. Mas nós queremos primeiro pedir desculpa aos telespectadores, porque se as filmagens estiverem tremendas, as imagens estiverem tremendas, é que está todo mundo exausto dessa subida na serra. Mas durante a subida nós encontramos com um grupo de policiais da Polícia Militar do Ceará. O Tenente Justino vai falar sobre como está a situação lá em cima. O que o senhor viu lá em cima? Bom, a situação é das piores. Realmente não há chance de sobrevivência, porque a virtude da serra está bastante coberta de árvores muito copadas, o helicóptero sem dificuldade de baixar. E os curiosos, muito atrapalham o trabalho da polícia, dos peritos e dos repórteres. Então fica difícil trabalhar. Pedimos auxílio ao pessoal, a população mais próxima, que se retire, deixe os pessoas trabalharem mais sossegado, para que conseguimos, de maneira mais rápida, terminar com todo esse sufoco, com todo esse desastre que infelizmente aconteceu na cidade. São 3 momentos bem interessantes. Assim. Esse primeiro foi você está fazendo a cobertura da chegada do presidente, né? Tem um momento que é o lançamento de um livro sobre política, depois uma chegada de um presidente, que eu estou em dúvida se é o Figueiredo ou o Geisel, eu não consigo me lembrar. É o Geisel. Tem uma entrevista com o Caetano, e tem essa última, que é talvez o momento mais difícil que eu enfrentei enquanto jornalista, foi fazer essa matéria. Ela ainda hoje mexe muito comigo, eu não gosto muito de ver. Ela mexe muito, foi uma coisa muito difícil para todos nós, né? E para mim, que estava cobrindo, foi terrível. Nessa matéria especificamente, Lana, meu diretor à época, o Belmino, me ligou de madrugada: olha, aconteceu um acidente, estou mandando o carro. E nós fomos a única equipe que subiu a serra, porque depois foi proibido. Como nós chegamos na serra muito cedo, nós somos a única equipe que subiu, e nós chegamos ao topo da serra, e nós chegamos no local onde o avião caiu, e nós vimos as cenas mais grotescas, dantescas que você puder imaginar. Não sei como é que a Mauri conseguiu filmar aquilo, mas tem cenas terríveis nessa reportagem, né? E ela rodou o Brasil inteiro, porque só nós subimos, só nós TVC tínhamos essas imagens, foi um furo de reportagem, né? Só nós tínhamos, e nós distribuímos para o Brasil inteiro, mas são cenas muito horríveis. Então, assim, é uma matéria impactante mesmo, que ainda hoje me incomoda muito. Eu não consigo superar esse trauma. Eu perdi um amigo muito querido nesse, o José Carlos Matos, que era diretor de teatro aqui, bastante conhecido, né? Que foi muito importante. Enfim, eu acho que eu sempre soube que eu ia ser jornalista, sabe, Lana? Ou eu era jornalista ou era professora de educação física, porque eu sempre gostei de 2 coisas: de ler e escrever e de fazer e praticar esporte. E aí acabou que eu passei primeiro para jornalismo. E aí, porque eu sempre que minha mãe dizia: essa menina vai ser jornalista, ela é curiosa demais. Sempre foi, né? Mas eu sempre gostei muito de história. Não pode ser jornalista quem não gosta de história. Eu sempre gostei muito de história. Então, assim, eu estudei história a minha vida inteira como prioridade, não por uma obrigação escolar. É que eu sou muito curiosa. Eu continuo estudando história todo dia. Isso é muito importante. Eu gosto não muito. Apenas para quem é jornalista, mas para você, como claro, cidadão é importante. Para o jornalista é fundamental. Mas eu queria falar também, a Mônica, ela foi produtora de um dos, pode-se chamar telejornal, um dos programas jornalísticos aqui de maior importância também, que foi o Espaço Aberto. Eu queria que ela falasse um pouquinho a respeito do programa, de como que era a produção. Da Fátima, ela era minha chefe de reportagem. E surgiu esse programa
que foi logo depois da ditadura, que estava começando a abertura política, ainda não tinha programas de debates ao vivo, né? Foi o primeiro programa de debate ao vivo, com a participação popular, por telefone ou por carta. Então, eu tenho, assim, várias cartas guardadas, assim, dezenas de cartas de todo o Estado, que pediam desde uma estrada para consertar no seu município, até mudança de um diretor de colégio, até uma indenização para uma comunidade que tinha sido feito um açude. Quer dizer, eles fizeram do programa um palco. Eles usavam o programa para reivindicar coisas, né? E esse contato com a sociedade também, que eu achava muito interessante. Exato, era uma experiência nova, participação popular. E tinha os representantes que representavam a sociedade em seus diferentes pontos, né? Tinha um conservador, que era o Ximenes, filho, né? Tinha a Daciane, que era a feminista, depois da Daciane vieram outras também, a Inês Aparecida, inclusive, também. E tinha um jornalista e um trabalhador rural, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, os segmentos sociais estavam representados, né? E o Oliveira Filho era o apresentador. Eu fazia a produção do programa e os debates eram feitos baseados nas notícias do dia. A gente via quais notícias eram mais impactantes, mais discutidas, né? E a gente fazia e pegava fogo, viu? Imagina você, pegava fogo. começando ali no meio desse turbilhão aí. Pois é. Deixa eu me meter aqui a colher nesse negócio. Lana, isso foi tão importante. Hoje, o desenho que você vê hoje nas emissoras de notícias por assinatura é esse desenho do espaço aberto. Você apresenta um tema, as pessoas das suas várias visões comentam e os internautas participam fazendo perguntas ou comentários. Foi revolucionário. O Espaço Aberto fez isso e fez porque era uma TV pública, porque nas privadas isso não aconteceria. Só fez porque era uma TV pública. Você vê a importância que a gente tem também de uma TV pública. Foi né? o primeiro que debateu racismo no Dia da Consciência Negra, foi o primeiro que debateu homossexualismo, eu me lembro muito bem, foi aquele filme Vera, a atriz principal veio e houve debate, né, sobre o homossexualismo. Foi o primeiro que indígenas, temas indígenas. Então, ele começou a debater temas que antes eram tabus. Parte. Não eram debatidos. Isso é só para lembrar que vocês ainda não disseram, isso é década de 80. É verdade. Nossa, a TV aqui tem muita história para contar. Aliás, nós temos muita ainda coisa para conversar, mas, lamentavelmente, o programa chegou no finalzinho. E eu gostaria que vocês encerrassem, cada uma dizendo as suas considerações finais, que a gente brinca falando assim. Bom, eu quero aproveitar esse espaço muito interessante para conclamar todas as mulheres, seja você dona de casa, mãe de família, médica, jornalista, seja de qual posicionamento você ocupe na sociedade, para criar no seu ambiente familiar, com seus filhos, né, com o seu filho, a sua filha, o interesse por conhecer a realidade, ter um posicionamento de crítico, para cobrar responsabilidade, para não ficarem pessoas alienadas e não terem assim o poder de decisão, o poder de escolha, seja no que for, né? Essa conversa, deixar o celular, porque estou sentindo essa febre muito doentia, né? De lado, deixar esse celular de lado, para abrir um papo mais aberto, né? Mais participativo, para que eu acredito que através daí, porque a família é o esteio da sociedade, né? É através da família que vai cria-se a base, para que esse elo seja cada vez mais fortalecido através de um bom papo, de uma boa conversa. E agradecer, Lana, esse convite maravilhoso, ter tido essa oportunidade de me reencontrar com a Fátima, ouvir essa inteligência brilhante, essa Moniquinha que a gente tem vontade de levar para casa, fazer papel de presente, porque é um doce, conheço já de algum tempo, né, Mônica? E você, parabenizá-la pela sua posição, pelo seu trabalho e pelo seu programa. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou começar bem na conjuntura, dizendo que, nesse momento, tudo que está acontecendo no país,
que inclui a pandemia, é um momento para a gente refletir, para a gente repensar que mundo é esse que nós estamos construindo. E eu acho que esse é o recado que eu queria deixar como cidadã, como mãe, como avó, sabe, como jornalista. Eu acho que estamos na hora de repensar que mundo é esse que nós estamos construindo, para que a gente possa ver se é isso mesmo que a gente quer, o que é que a gente quer dar para as novas gerações. Então, esse é o meu recado. Mas eu quero muito também, Lana, parabenizar você por esse programa, parabenizar por tudo que representa a gente ter hoje esse espaço de discussão e poder estar discutindo aqui não só a questão das mulheres, mas a questão da imprensa, a questão da liberdade, a gente poder abordar esses temas com tanta facilidade, com tanta liberdade para falar sobre isso. Então, esse espaço ele é fundamental. Parabéns por isso que você está construindo. E eu sei que esse é só um programa, mas você tem toda uma trajetória que você está construindo isso. Então, assim, parabéns mesmo, do fundo do coração. Que bom que essa nova geração está fazendo coisas tão importantes. Adorei reencontrar a Rita, um respeito enorme pela sua história, pela sua trajetória. Mônica, fomos colegas, somos amigas, gosto demais, temos uma relação. Minha escritora predileta, né? A gente precisa dizer que a Mônica é nossa escritora, poeta, contista. Isso. Né? Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Voltar a essa casa que foi minha um dia também. Ainda é. Né? É um prazer enorme estar aqui. Então, assim, só agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E desejar que a gente possa viver outro momento nesse mundo. Obrigada a todos vocês, obrigada aos meninos da produção, a todos vocês também. Também só tenho a agradecer de estar aqui com essas duas pessoas importantíssimas para a nossa televisão, a grande apresentadora, a Rita Oliveira, e a Fátima Bandeira, essa pioneira que minha mestra, né, que me ensinou muita coisa na televisão, e combativa, uma mulher combativa, e dizer do orgulho de ser mulher e de ser jornalista nesse momento que a imprensa precisa ter força, e a sociedade inteira. Muito bem. Parabéns, Leandro, pelo programa. Muito obrigada, gente. Eu só tenho também que agradecer muito e dizer que esse é um programa histórico, né? Com certeza. Tem pessoas assim que me honram a presença de vocês. E vocês perceberam durante o programa, não estou aqui com minha parceira, a Camila, porque ela está nas merecidas férias, mas na próxima edição ela está de volta. Então, muito obrigada pela sua audiência. Na próxima semana a gente volta. Até lá.